Oi, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte da entrevista com o Dr. Júlio Pereira, que é neurocirurgião. Se você ainda não assistiu a primeira parte da entrevista, corre lá para ver. Hoje ele volta aqui no canal para nos falar sobre a participação do paciente no tratamento, alguns sinais de alerta do câncer cerebral, os riscos da Covid-19 para o cérebro e sobre uma pergunta que não quer calar: a expectativa de tempo de vida para quem tem câncer cerebral. Certo? Então fiquem atentos aí a esse nosso bate-papo, essa entrevista que também tá incrível. Curtam o canal, curtam essa entrevista, compartilhem, sigam a gente, se inscrevam no canal e roda a vinheta! No canal a gente fala muito sobre a participação do paciente ser... A Anísio de Oliveira falava que o paciente não é paciente, né? Que o paciente na verdade é cliente. Perfeito. E eu costumo dizer, quando eu vou ao hospital, para os meus colegas de tratamento, que eles precisam ser participativos sim nos seus tratamentos. O senhor tem algum pensamento elaborado sobre isso? Eu acho assim, no meu caso, o que acontece? Eu trabalho 100% na medicina privada. Então, de um modo geral, o paciente tem muito poder de escolha. Infelizmente, no serviço público ainda tem uma limitação, uma barreira muito grande de entrada. Então, a maioria das vezes, o paciente ouve segunda, terceira opinião. Então, isso já é o primeiro fator interessante. Tá. Eu até brinco com os pacientes, eu falo assim, o paciente, quando tem um poder de escolha, ele vai procurando até alguém falar o que ele quer ouvir. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim também, porque às vezes a pessoa quer ouvir alguma coisa que não é tão correta do ponto de vista científico, né? Então, mas eu acredito piamente no que você está falando e concordo com isso, que assim, o fator hoje mais relevante na saúde é que você é responsável pela sua saúde. Então, o médico não deixa de ser alguém que vai estar ali atuando, vai te dar as informações e você vai entender os prós e os contras de qualquer decisão. E que eu falo com todo paciente, eu, neurocirurgião, se eu passo por uma coisa como você está passando, como meus pacientes passam, eu vou ter uma série de dúvidas. Sim. Não é fácil, né? Vou operar agora, não vou, qual vai ser o risco, até onde vai, como é que vai ser a química, não vou fazer rádio. Porque eu sei que tem uma, que a gente chama na medicina gray zone, né? Uma área meio nebulosa, que você tem os prós e os contras de algum tipo de tratamento. Então, realmente não é fácil. Ser participativo, eu acho interessante, porque a pessoa, ela decide junto, né? E a saúde é dela, né? O risco maior é dela, né? Porque eu tenho uma equipe multidisciplinar no ICESP. Perfeito. E eles são uns queridos comigo. E eu costumo falar para eles que assim, que eu já tô comigo há 43 anos, né? E eles estão comigo há 2 anos. Perfeito. Então a gente precisa dessa junção para poder correr um tratamento, fazer um tratamento bom para os dois lados, né? Porque existiu uma Dani antes e existe uma Dani agora. Então a gente precisa fazer essa junção para que tudo ocorra bem. Perfeito. E agora eu gostaria de falar sobre um assunto que está afetando a nossa sociedade, que é o coronavírus. Eu queria saber se o senhor pode conversar um pouco com a gente sobre as pesquisas recentes que apontam efeitos do coronavírus, do Covid-19 na verdade, sobre o cérebro. E quais podem ser esses efeitos? Perfeito, né? Eu comecei até no meu canal a fazer uns vídeos de coronavírus. Pode sim, claro. Eu comecei a fazer alguns vídeos de coronavírus porque muita gente perguntou relacionado ao olfato. Então, uma das características clássicas do coronavírus, que é estranho, mas muita gente se queixou, é perder o olfato. Então, o olfato é um órgão relacionado ao sistema nervoso central. Então, a gente consegue ver aqui esse pontinho branco, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Nossa. Isso aqui é o nervo olfatório. Então, o coronavírus, em primeiro lugar, se a gente fala em sistema nervoso central, ele tem um certo trofismo por essa parte olfatória. Já começa por aí. Já começa por aí. Então, o debate que se tem é por que altera o olfato. O vírus entra por aí, tem um risco de entrar no sistema nervoso central ou dar uma inflamação nessa região. Ainda tem uma série de questionamentos, mas esse é o primeiro sintoma mais comum. Tem trabalhos colocando como sintoma isolado, quase definidor no contexto dessa pandemia. Porque, obviamente, gripe e outras coisas, a gente percebe que a gente pode perder o olfato, né, ficar congesto, né, tem outros quadros. Mas no coronavírus é muito intenso isso, né?
Segundo aspecto, né, tem alguns casos de inflamação no cérebro, encefalites relacionados ao coronavírus e, em especial, os quadros vasculares. AVC hemorrágico foram descritos e AVC isquêmico de grandes vasos. De um modo geral, o problema maior do coronavírus, óbvio que eu sou neuro, a gente está falando da parte neurológica, é no pulmão, disparadamente. O quadro mais grave, que se agrava mais. Mas manifestação do sistema nervoso central mais comum é o olfato, e essas outras graves, a hemorragia e o AVC de grandes vasos, acontecem em pacientes geralmente já críticos, pacientes que têm um comprometimento também importante no pulmão. Por isso que fala muito de anticoagulante, né, corticóide para reduzir a inflamação, mas são nas situações realmente de pacientes mais críticos. Entendi. E o senhor vê alguma diferença entre o Covid-19 e o Zika vírus nas formas de atacar o cérebro? Perfeito. O coronavírus é algo que a gente nunca viu na história, né, da humanidade. Sim. Obviamente tem a história do gripe espanhola e outros, mas a gente não tinha tanta informação. Ninguém sabe ao certo, tanto que até divergente sobre a gripe espanhola, quantas pessoas, milhões de pessoas mataram, mas quantas na Europa, tiveram alguns surtos, então as informações eram meio trucadas. O coronavírus foi muito rápido, né? Novembro, dezembro do ano passado, de repente espalhou pelo mundo todo, morreu muita gente. Então, o Zika, ele tem a característica, e se falou muito para a questão da microcefalia, dessas outras coisas que aconteciam, da passagem para o feto, né? No coronavírus já tem alguns trabalhos falando dessa transmissão, mas assim, sem, a princípio, grandes consequências. Tiveram algumas grávidas que morreram, principalmente com comprometimento pulmonar, porque a capacidade pulmonar da gestante já é um pouquinho dificultosa, elas têm mais edema, então tiveram. Mas assim, são doenças de comportamento bem diferentes. Entendi. O corona ainda consegue ser ele é mais grave. Principalmente pela forma de contágio, né? Querendo ou não, o Zika tem a questão do vírus que tem uma série de barreiras, né? O fato de ser o ar, né? Tanto que a gente dá de máscara, tudo assim, é um cenário novo, né? Você imagina a população mundial inteira usando máscara, né? Sim. É um cenário quase de seriado, né? Apocalíptico, assim, no sentido da mudança de comportamento tão rápido, né? Com certeza. Essa parte que eu tô segurando é o cerebelo. Cerebelo. É o responsável, fica aqui atrás, é responsável pela parte do equilíbrio. Então é isso que tá faltando pra mim. O seu tem a questão da força, né? Isso, então, e do equilíbrio. E do equilíbrio, né? A força muscular e o equilíbrio, eles andam juntos. Então, às vezes tem paciente que tá com a força boa, mas o fato do equilíbrio não tá tão bom, que acaba comprometendo também. Existem tipos... Desculpa eu estar lendo, mas é porque a minha memória curta foi afetada. Perfeito. Existem tipos de tumores cerebrais mais recorrentes em mulheres. A ciência já chegou a alguma conclusão de o porquê e quais são esses tumores? Perfeito. Assim, a gente sabe, quando a gente fala mulher e homem, tem uma série de diferenças hormonais, uma série de coisas. Por exemplo, só a gente fala enxaqueca. Enxaqueca é muito mais comum na mulher do que do homem, né? E o debate que se tem é justamente pela questão dos hormônios. Então a mulher tem esse ciclo hormonal que afeta uma série de coisas que vão desde humor, né, de fome, às vezes até retenção de líquido que acontece na menstruação, né? E muitos dos tumores, em especial o meningioma se destaca, ele ser mais frequente na mulher. E é curioso, porque quando a mulher começa no período da menopausa, muitas vezes o tumor estabiliza o crescimento. Então o meningioma é um desses tumores que se destaca, né? A mulher também tem um destaque muito grande quando a gente fala do tumor do cérebro, dos cânceres de mama. Então, o tumor de mama, ele é um tumor que dá muita metástase, alguns subtipos dele, né? E muitas dessas metástases para o cérebro. O próstata dá muito para a coluna. Não é tão comum você ver metástase cerebral para o tumor de próstata. Então, você acaba que no seu dia a dia, como neurocirurgião, você lida com muita mulher. Porque o meningioma, ele acontece numa frequência muito maior, né? As metástases do câncer de mama também. Entendi. Mas o motivo é essa modificação hormonal entre homem e mulher. Eu até brinco, eu falo assim, ó, por outro lado, se pensar homem e mulher, mulher é quase outra espécie, né? Porque vive quase 10 anos a mais, né? Então, se você bota a média de vida de um homem para uma mulher, não é à toa que você ouve falar de mais de viúva do que viúvo, né? Sim. Então, as mulheres, elas vivem muito mais do que os homens, né? Eu não sei exato o dado do IBGE no Brasil, mas quando eu observei da última vez, aqui dava mais de 5 anos de diferença. Então, se você pensa que vive 75 anos em média do Brasil, a mulher vive 5 anos a mais do que o homem, e a média de idade também é quase 10% do tempo de vida, né? A mais. Então, realmente é outra espécie, né? Eu sei o que está falando. Tumores cerebrais, eles causam sintomas? Crises convulsivas são um desses sintomas? Perfeito. Assim,
Um aspecto importante quando a gente pensa dos tumores cerebrais é os subtipos. Então, só para você entender, vamos esquecer o nome de glioma, tudo isso. Se o tumor ele cresce lentamente, o cérebro da gente ele tem uma plasticidade, então ele começa a se adaptar. Qual o grande problema do tumor? A gente já mostrou aqui o cérebro, mas o grande problema é que ele está dentro de uma caixa craniana, que é osso, é duro. Então, se essa substância aqui começa a crescer por causa do tumor, isso abre sim. Se alguma coisa começa a crescer aqui dentro dessa caixa craniana, que é osso, que é rígido, o que vai acontecer com ele? Não vai ter espaço para crescer. E a gente tem cérebro, tem sangue e tem líquor. Então, se você cresce uma massa aqui dentro, o cérebro começa a apertar e começa a dar sintoma. Qual é o principal sintoma? Dor de cabeça. Qual o grande problema em todo paciente, né? Já estava vendo seus vídeos, vi qual foi sua história, tudo isso, né? É que, por exemplo, você mulher, chega para uma amiga, eu tenho dor de cabeça, o que você vai ouvir dela, provavelmente eu também tenho. Então, se a gente for conversar com as pessoas, dor de cabeça é um sintoma muito comum, mas é o principal sintoma do tumor cerebral. Ah, Júlia, então todo mundo que tem dor de cabeça vai precisar de exame de imagem? Não. Então a gente tem uns sinais de alerta. Uma dor de cabeça que está aumentando, uma dor de cabeça associada a déficit focal, estou desequilibrado, perdi minha força, uma dor de cabeça associada à crise convulsiva, uma dor de cabeça nova, eu já tinha uma enxaqueca, era uma dor diferente, agora ela começou a mudar. Então todos esses sinais de alerta fazem a gente médico o quê? Pedir o exame de imagem. Dor de cabeça é disparadamente sintoma mais comum. Crise convulsiva também pode acontecer, principalmente os tumores, os gliomas, eles estão lá dentro do cérebro. O cérebro funciona por circuitaria elétrica, não é à toa que a gente pede eletroencefalograma, você está vendo a função elétrica do cérebro. E o tumor funciona como um local de curto-circuito. Então ele irrita o cérebro e o paciente tem uma crise convulsiva. Dor de cabeça, crise convulsiva, os sintomas mais comuns, os sintomas muito específicos, é déficit focal, né? Você começa a perder uma força, aí vai depender da idade, o fator de risco, porque o AVC também pode dar isso. Sim. E de um modo geral são sintomas progressivos, então tontura, desequilíbrio também pode ser sintoma. E se o senhor quiser, o senhor não precisa responder. Não, pode perguntar. Mas qual que é a média de vida de uma pessoa com um tumor cerebral? Perfeito. Eu gosto muito dessa pergunta, porque você nem precisa ter vergonha de perguntar, porque eu ouço todo dia no consultório. Sim. Eu costumo brincar com o paciente, eu falo assim, qual é o meu tempo de vida? Aí eu brinco com isso e conto uma paciente, que é verdade essa história que aconteceu comigo, nesse consultório, um paciente chegou, ele falou, Júlia, eu tinha um tumor, acompanhava com o neurocirurgião, era um tumor de óbito, ele mandou eu operar, eu não quis operar, e ele disse que eu ia ficar cega, ia morrer, e ela me contou a história de vida dela, que ela era mãe, trabalhava e cuidava de um filho, ela ficava imaginando como eu vou deixar meu filho se eu for operar, se eu tiver alguma sequela. Resumindo, ela não cumpriu o que o médico sugeriu ela fazer de cirurgia, e aí ela contou a história, falou, ele brigava comigo toda vez, eu ia no consultório, eu perdi a visão, ele tá vendo, brigava comigo, e ela contou a história gigante e eu imaginando, ela tá contando tudo do outro médico, porque ela tá me procurando aqui se ela já tem médico, né? Sim. Aí eu fiz e a senhora quer mudar de médico por isso? Ela, não, eu adorei, 10 anos tratando com ele, só que aí ele faleceu. Aí ela deu uma risadinha de canto assim, boca, eu fiz, você tá rindo? Ela, não, eu adorava ele, eu sofri muito, mas ele falava o tempo todo que ia morrer e ele que morreu. E por que eu digo isso de tempo de vida? Eu não falo pra nenhum, eu conto a história pro paciente para dizer, por isso que eu não conto, pra você depois não sair por aí dando risadinha, porque eu disse seu tempo de vida, e eu falei assim, somos seres biológicos, todo mundo vai morrer. A vida é uma contagem regressiva que a gente não sabe o prazo. Por mais que pareça meio demagogia isso, né? Sim. Realmente, um paciente que tem um tumor, que você não dá para retirar um tumor, não tem cura como glioblastoma, muito provavelmente ele vai morrer dessa causa. E essa causa, quanto tempo vai ter de vida? Não tenho a mínima ideia. Por que eu digo que eu não tenho a mínima ideia? Os trabalhos, eles falam média. Então, eles estudam milhares de pessoas e vão dizer desse subtipo dos tumores o tempo médio. Só que eu costumo dizer para o paciente que é um pool tão grande de paciente que não dá para você fazer análise individual. Então eu falo assim, cada paciente me pergunta isso, eu falo assim, eu não sei. O que eu posso te afirmar, esse tipo de tumor que você tem, pela consequência que ficou, pela localização, ele não tem cura. Então o tempo que você tiver de vida, que eu não sei qual vai ser, você vai conviver com ele. Júlio, é uma metástase, eu dou dezenas de exemplos de paciente com metástase cerebral, que é um dos tumores mais agressivos e muitas vezes esses não tem cura, que encurta o tempo de vida, com década de vida. Sim. Então, eu tenho outra brincadeirinha que eu falo, que é verdade também de paciente meu,
que eu nem sabia disso, né? Mas tem um seguro que você paga no cartão de crédito, quando você falece, você não precisa pagar o cartão. Eu não sabia disso, mas ele me falou. Também. Aí ele fez, doutor, prejuízo. Eu jurava que eu ia morrer, todo mundo falava, eu li estatística e já estou pagando o cartão, estou naquele cheque especial e não vou. E eu falo isso meio leve, brincando, mas porque realmente é assim, às vezes você cria um mundo de coisas que seu tempo de vida vai encurtar muito, a medicina está evoluindo e está mudando muito rápido. Sim. Há uma grande quantidade de incerteza de resposta desses tipos de tumores. Então, assim, eu falo para todo paciente, esqueça. O que vai acontecer normalmente quando você tem um tumor, que o médico fala sem cura, é que você vai ter que replanejar a sua vida. Isso é fato. Sim. Então, eu até brinco com o paciente, eu falo assim, tem o nosso lado emocional, que é o que a gente chora, a gente vai no banheiro, fica imaginando o que vai acontecer, planeja a vida, e tem o nosso lado racional, né? O lado racional, o que eu digo é que você tem que ser objetivo. Eu posso ter algum tipo de limitação, eu posso ter que operar de novo, eu tenho que estar atendido num bom serviço como você é atendida, né? Multidisciplinar, com toda a equipe. Então, toda essa parte objetiva você tem que estar preparado. Sim. Financeiramente, como é que eu vou ficar? Eu falo isso com o paciente, né? Porque às vezes a pessoa tem um padrão de vida, trabalha e de repente ela está fragilizada. Qual vai ser a logística familiar? Eu até costumo brincar com o paciente. Eu fiz, já deu grito no grupo da família, tem aquele grupo da família que tem briga, tem tudo, mas a gente fica doente é quem nos acolhe, né? Então, muitas vezes a pessoa vai ter que ter uma logística. Eu vou ficar doente, quem vai ficar com isso, com minha filha e tal. Então, toda essa parte racional você vai ter que fazer também. E eu costumo brincar muito com família, que a gente percebe que é quem apoia, é justamente organizar. Então tem a pessoa que você sabe que você pode contar para a burocracia, quem vai resolver. Tem pessoa que é para o suporte emocional. Então, eu falo para todo paciente, eu sou neurocirurgião, eu lido com isso o dia inteiro. Quando eu ficar doente, você vai sentir um buraco embaixo de você. Você vai ficar desconcertado, você vai desorganizar. Então, assim, é importante esse lado racional funcionar também para você ver qual dinâmica você tem familiar, porque todo mundo vai precisar. Sim. Fiz essa pergunta para o senhor porque muitas pessoas me procuram para saber sobre isso. E a minha resposta é, não temos resposta. Perfeito. Né? Precisamos viver um dia de cada vez e não desistir nunca. Perfeito. Na verdade, porque as pessoas, elas, quando descobrem o diagnóstico, elas ficam muito desesperadas e achando que vão morrer na sequência. Não vão, eu já estou aqui há quase 2 anos. Estou aqui. O que eu digo é o seguinte, pacientes, você vai replanejar a sua vida e vai reorganizar. Provavelmente você nunca imaginou sua vida ter um canal do YouTube, muito menos com esse tema. Eu também nunca imaginei também lidar com a minha terminalidade. Uhum. A terminalidade que eu digo é, por exemplo, isso, sabe? Ter dificuldade para me locomover, ter dificuldade com uma série de coisas. Uhum. Eu lido em 2 situações muito com isso, né? Eu lido com isso com alguns tumores que eles não têm cura. Eu acho que hoje a população mais jovem ela está melhor resolvida disso, porque ela pesquisa, ela encontra outras pessoas, ela começa a conversar, ela é mais racional nas decisões dela, então eu acho que isso tem ajudado muito. Ela é participativa, como você falou, né? Quer intervir, quer saber o que é que vai fazer. Então isso é um aspecto muito positivo, né? E o outro aspecto muito positivo é a família, né? Então hoje em dia a família, antigamente é meio que uma caixa preta. Então o paciente, eu tenho muito paciente que chega aqui, eu fiz, você quer o quê? O que você quiser. Eu fiz, pô, eu sou uma pessoa, você é outra, eu vou te dar todas as orientações e dentro você vai decidir. Porque eu costumo dizer para o paciente que assim, é tudo meio hipótese, né? Se eu for por esse caminho, qual o risco? Se eu for por esse caminho, qual o risco? E aí quando a gente conversa junto, tudo que pode acontecer a gente já previu antes. E a pessoa fica muito mais tranquila. Você falou a palavra terminalidade, né? E é o nome do seu canal também, né? Tudo terminal. Isso, terminal. Eu falo assim, todos nós, seres biológicos, somos terminais. O que acontece aí é fato, quando você descobre uma doença disso, encurta o tempo que você vai pensar disso. Então, muito provavelmente, né? Da sua idade, você vai pensar isso daqui a algumas décadas. Agora, como você passou por cirurgia, você foi internado e tal, esse tema fica muito mais vigente, né? Eu tenho muito paciente que fala que encontra pessoas, aí tem grupo de, às vezes, aí fulano falece, então você começa a discutir mais esse tema de morte, né? Sim, que é um tabu para nossa sociedade. Com certeza. E é difícil, né? É difícil porque o ser humano, ele é um dos únicos animais que tem noção da finitude, né? Sim. Então você vê as outras espécies, elas vão fazendo, vão comendo, tem um lado bom disso, porque quando você sabe que você é finito, você se planeja, então agora o que você fez? Tem o seu canal do YouTube, está criando a estratégia, qual vai ser o tema, o que é que eu vou fazer? Tem todo aspecto bom do planejamento, que gera ansiedade também, né? Tem onde eu vou, o que é que eu vou fazer e tal. E a mesma coisa da vida, quando você vê que você é um ser fino
e que isso, você tem uma doença agora, a sua ansiedade faz isso, né? Você começa a pensar o que vai acontecer. E às vezes você perde muita energia e tempo de vida com uma coisa que nunca vai acontecer, né? Ou que vai demorar a acontecer, ou que vai acontecer num período que você nem imagina, de uma forma que você não imagina. Por isso que eu falo, o que muda para mim, eu falo com todo paciente, eu falo assim, planos mais curtos. Por que eu digo plano mais curto? Não é que a pessoa vai morrer daqui a um mês, é porque se você ficar pensando muito daqui a 2, 3, 4 meses o que vai acontecer, isso gera ansiedade muito grande, né? Sim. Então, é a cirurgia, esquece a quimio e rádio, vamos fazer a cirurgia depois vai discutir. Isso ajuda bastante mesmo. Foi a metodologia que meu médico adotou comigo, o Dr. Alexandre. Perfeito. E me ajudou bastante. Cirurgia. Depois a gente vai pensar em quimioterapia, depois a gente vai pensar em radioterapia. E assim foi indo, e passou que eu nem vi. Muito obrigada. Obrigado. Queria te agradecer por tudo que o senhor faz. O senhor não tem noção do quanto o senhor me ajudou quando eu descobri meu diagnóstico, quando eu nem estava no ICESP ainda, quando eu estava sem rumo. A primeira pessoa que me apareceu foi o senhor com o seu canal, com todo o conteúdo que o senhor tem ali, que o senhor fala que não é organizado, mas é muito organizado, muito didático. E o senhor tem um coração enorme, está nos recebendo aqui, toda a equipe do terminal. Então eu queria te agradecer de todo o meu coração, com toda a minha gratidão. Muito obrigada. Obrigado. E eu falo assim, quando eu vejo pessoas tão organizadas, tão planejadas como você, eu falo que o que fica na vida, né, com doença ou sem doença, é nosso legado. E eu vejo o seu canal e falo, gente, só ela podia fazer aquilo, né? Só quem passa consegue falar algumas coisas. Então a gente médico acaba que a gente é técnico, né? Então, você repete a história, você fala de um jeito, você ajuda muita gente, mas acho que você está vivendo, e pode ter certeza, né, que você vai ver isso crescer cada vez mais, porque a gente está até conversando ontem, a mudança da autoridade, né? Antes só quem falava de doença era médico, né? Mas às vezes a gente dá um papelzinho, não sabe o que a pessoa precisa para fazer um exame, para conseguir entrar no SES, para conseguir o tratamento, o que ela vai sentir, né? A gente lê nos livros, a gente ouve o paciente, né? Mas acho que quem vivencia tem muito a trazer também. Então, acho que outras pessoas, se Deus quiser, vão empolgar para o seu canal e trazer também experiência. Com certeza, a gente precisa somar. Com certeza. Parabéns também. Muito obrigada. Você pode pedir aí para curtirem meu canal? Posso sim. Eu vou colocar também no Instagram, em todas as coisas, porque assim, é um canal fantástico. Curte, compartilha aqui para a família, que eu acho que é o que ela está trazendo aqui. Não é só experiência para quem tem tumor cerebral, não, né? Para todos nós, né? Quem tiver adoecer, a gente vai ficar sem rumo, como você falou, né? E a gente vai encontrar outros objetivos. E sem dúvida nenhuma, o legado que fica da vida da gente é isso, né? Acho que é uma vida, eu falo para todo paciente, né? Vencer o câncer, uma guerra, uma batalha, né? Eu acho que é ser biológico, a gente assim, a gente adoece e isso faz parte do ciclo da vida. Eu gosto e admiro muito pacientes como você que tomam um nocaute de receber o diagnóstico da doença, né? Mas nem abre a contagem o juiz, né? Já está de pé e já está seguindo a vida, tá bom? Sim, tá certo. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada.